muitas vezes é isso, a fé de alguém, não, o testemunho daquela pessoa, ela inspira outras pessoas. Pô, se conseguiu, se aquela pessoa ali, ela conseguiu isso, então me estimula a continuar a lutar, a continuar a batalhar, a orar, Mas transformação. aí fala-se de um padrão de uma vida com Deus, de um espelho. É isso, O que aconteceu exatamente com os amarelões ali do exército de Saul. Exatamente. A gente pode falar assim. Sim. Com certeza. Porque uma coisa que a gente vai perceber depois, né, da conquista de Davi em relação a Golias, é que o exército de Israel se levanta e persegue o exército filisteu. Então nós temos aí o processo cascata, né? Efeito cascata. A fé de Davi fez com que ele se posicionasse em vitória, em Deus, e por causa da vitória dele, os outros ficaram fortalecidos. Mas eles tiveram que caminhar nas suas próprias pernas e nas suas próprias forças. Né? Não adiantava, se eles ficassem lá de braços cruzados, esperando só Davi, Davi ia ficar com a cabeça de Golias na mão, né? E o exército filisteu avançando contra o exército de Israel. Então não ia adiantar. Poderia até, né, a gente conjecturando aqui, poderia até o outro exército, o exército filisteu, se inflamar também. Sim. Olha, eles derrubaram o nosso gigante, nós não podemos não, então vamos partir para cima desses caras. E eles eram mais numerosos, mais bem equipados, não é verdade? E é engraçado esse texto, esse contexto que você coloca, porque isso também aconteceu com o povo de Israel, quando eles levam a arca do Senhor, lá em 1 Samuel, para o arraial e contra os próprios filisteus. Né? E aí que os filisteus fazem? Nunca vimos nada parecido, nunca os deuses vieram para o campo de batalha. Então o que é que nós temos que fazer? Sermos fortes. E aquilo que antes seria para amedrontar os filisteus, foi para fortalecer o ânimo dos filisteus. Foi aquela famosa instigada assim, que você fala assim, duvido. Na hora aquilo ali mexe com o brio e exatamente. E vai, né? E Deus permitiu isso porque Deus já tinha, né? Deus estava tratando com Eli e com os filhos de Eli. E a gente fica classificando os irmãos de Davi, né? Poxa, esses caras são muito soberbos, arrogantes. Poxa, os caras deixam o menino lá fazer o que ele tem que fazer, tudo é ali, eles tinham aquele ciúme doentio dele, né? Mas Deus até permite essas afrontas como foram feitas, não é? Até mesmo para que essa fé de Davi fosse instigada. Não é verdade? Sim. Com certeza. Para que ele pudesse lembrar, olha, Deus fez isso, me livrou das garras do urso, do leão, então eu tenho que partir para cima desses caras. Uma outra coisa interessante, Serginho, com relação a essa fé, é quando você olha ao seu redor, uma é quando você é inspirado, né? A outra é quando você é desafiado a ter fé, porque ninguém ao seu redor acredita em você. Então, é verdade. Essa é mais desafiadora, né? Porque então, assim, você está sozinho, eu estou sozinho, aspas, né? Entre não tem aspas, ninguém comigo, ninguém acredita. eu só posso contar com Deus. É Deus e você. Aqui sou eu e Deus. É só Deus, né? Você e Deus é a maioria, então é só Deus. É só Deus. Só Deus mesmo, aí Eu vou ficar ali igual com um tubarão ali, você igual que peixe piloto, né? Só fica ali na rebarba ali, né? Deus aí vai lá, faz o serviço todo. Porque aí tem que crer realmente, né? Aí que vem a fé mesmo, né? Sendo testada, sendo provada, igual lá Hebreus 11:1. Então a pessoa tem que... É o que ele não está enxergando e nem vendo que vai ser colocado ali naquele momento, igual Elias viu lá. Ele acreditou que Deus ia mandar fogo do céu, que ia consumir tudo. Então, muitas vezes a gente tem que crer nesse impossível, né, que Deus vai tornar possível. Então, eu tenho que crer nisso. E muitas vezes, né, como diz os pastores aqui, o que está em redor de você não está acreditando naquilo que você está. Né? E muitas vezes as pessoas duvidam, não acreditam. Mas você pode crer e tomar posse. Falar, não, mas eu acredito, eu vou enfrentar esse gigante e vou vencer. Vai e siga em frente. Então a gente pode classificar assim, então, a essa motivação inicial que hoje estamos abordando, né?
que a fé, a primeira delas seria a afronta do inimigo? A objeção seria a afronta do inimigo? Uma das motivações, Serginho, não é nem a afronta, é como eu me posiciono diante a afronta. Pois é, não, aí isso é a motivação para vencer. Para vencer. Mas a força contrária é essa, começa por uma motivação, começa por uma afronta do seu adversário. Você não dá conta, a sua história não permite isso. Sempre vai ter esse desafio. Aí vai ter o desafio, vai te desafiar. Que o gigante, ele vai te desafiar. Você entendeu? Porque o que ele vai fazer? Ele vai tentar te amedrontar. Não é? Ele vai crescer muito e fazer você diminuir. Não é? Aí, né? Porque no texto aí mostra exatamente que o gigante, né, foi dado a eles o currículo todo do gigante. O gigante tinha as caneleiras que pesavam tanto, a armadura que era de não sei quanto tamanho, o capacete, a espada. Então tinha tudo isso que era essa forma de imprimir essa afronta. Então, aí a segunda a gente pode falar que é o medo que foi falado aqui. O medo, E o alvo, né? Que ele também era na questão do alvo, ele era grande, mas por a armadura dele estar cobrindo tudo, ele era um alvo difícil de acertar, no sentido assim, de pontaria, né? Porque muitas vezes você tem que achar onde você vai derrubar o gigante. Como que você vai fazer? Qual a estratégia que vai ser criada? O que você tem em mãos para derrubar o gigante? Você entendeu? Aí é que vem. O que eu tenho em mãos? Aí, então, dessa motivação na fé, então também parte do princípio que eu preciso saber quem eu sou, de uma identidade e o que eu tenho para isso. Exatamente. Então foi o caso de Davi. O que Davi tinha? Quer dizer, na verdade, no primeiro momento, no gigante não tinha nada. Nada. Não. E continuou não tendo. Quer dizer, ele foi no nome do Senhor. Tudo bem. Foi dado até para ele a armadura de Saul, mas ficou igual embrulho de manga. Embrulho de manga. Você já viu embrulho de manga? Todo desajeitado. Cheio de ponta. Aquele negócio meio disforme. Exatamente. Aí ele falou, não dá, para mim não dá. Ainda mais se for manga espada, no embrulho fica todo furado. Né? Exatamente. Chegou. Chegou. Então, na realidade, é isso. Ou seja, o que Davi dispunha? Então, ele sabia escolher boas pedras, ele tinha o bodoque, não é? Que ele fazia isso para poder defender do ataque dos lobos, ou seja, na defesa do rebanho, não é? E ele usou duas experiências que ele teve, né? Duas experiências fortíssimas para ele, que eram muito maiores do que ele, né? E ele conseguiu enfrentar isso. Então, dentro da sua perspectiva, ele se habilitava a enfrentar mais aquele adversário. Então, o que ele fez? Ele pegou o que ele dispunha nas mãos, né? Procurou o melhor que tinha ali no rio, das pedras melhores, não é? E usou o que ele sabia fazer. Ele não pegou e fez algo diferente que ele sabia fazer. Ele fez aquilo que ele sabia. Ou seja, ele jogou com a segurança. Exatamente. Então, onde ele se sentia seguro e tranquilo, que era o quê? Era algo comum para a vida dele. Então, é exatamente nesse sentido. E aí, ele pegou isso que ele tinha, agora eu consagro isso ao Senhor e vou no nome do Senhor. Então, esse foi o diferencial de todas as coisas. Então, a motivação no nosso coração é o que Deus tem colocado nas tuas mãos. O que o Senhor tem entregue para você? De repente você olha assim, puxa, é tão pequenininho. Talvez é o tamanho de um grão de mostarda, né? Mas se existe fé com aquele grão de mostarda e você usa isso para a glória do Senhor, o fermento é Deus que coloca, é Ele que faz. Essa é a grande diferença de todas as coisas. Então, muitas vezes a gente olha para a nossa vida, olha para os dons que o Senhor nos outorgou, a gente olha para os talentos que Deus nos confiou e achamos assim, nossa, comparado com todos esses que estão aí na televisão, por exemplo, com o Serginho, um cara especialista em televisão, olha nós aqui, né, e outras pessoas especialistas em televisão, aí a gente diz assim, puxa vida, mas não somos nada. Né? Mas aí que está. Gideão é um exemplo disso, né? Claro, com certeza. Ele falou, olha, eu sou o menor da casa do meu pai, né? Quem sou eu para ir até lá? Não é isso? Exatamente. É esse pensamento? É esse pensamento. Não é? Agora, um outro episódio que eu me lembro também de mostrar aquilo que se tem à mão
é um texto que eu particularmente gosto muito e já me falou muitas e muitas vezes ao coração, aquele episódio da viúva com Eliseu. Exatamente. Sim. Ela foi ao profeta, Isso. talvez ela esperasse, né, que ele desse a ela um dinheiro, desse a ela alguma condição, que ele pagasse, saudasse a dívida dela. Exatamente. Mas ele fez diferente. Ele perguntou, o que é que tens em casa? Isso. Ela responde primeiro, não tenho nada, A não ser. senão uma botija de Exatamente. azeite. E Deus vai usar, nesse contexto da fé, essas nossas virtudes. Mas Porque Ele o nos dotou Davi disso. também só tinha a funda e as não pedras? tinha mais nada. Mais nada. As pedras pegou dentro do... É verdade. dentro do- ribeirão, nem a é pedra ele verdade. tinha, não, porque pegou lá. Ele, né, foi lá e... Mas pegou ele as já pedras. tinha uma habilidade. Tinha. Eu Não, imagino habilidade que ele tinha. na construção ali nessa formação de Davi ali, ele devia estar, por exemplo, o urso ele deve ter tomado umas pedradas, eu lógico. imagino. Com certeza. O leão deve ter tomado umas pedradinhas boas também, boa. porque ele estava defendendo o rebanho Sim. do pai dele. E isso é uma tipificação da igreja. Claro. Com que certeza. nós precisamos vencer os gigantes defendendo e honrando a igreja. Não é isso? É lógico. Diferentemente daquela igreja que se apresentou para a batalha. Eu Os queria. amarelões, né, Rogério? Você amarelou, né? Eu queria. pegar- Falar em amarelo, estamos em tempo de Copa aí, né? Tudo às vezes pode ficar até meio suave mal, mas a gente está falando em amarelo é no sentido ali daqueles que fraquejaram, Com né? certeza, Aqueles que né? refugaram. No sentido do que o Rogério falou, né? Usar o que tem, fazer aquilo que se sabe. E é uma coisa muito interessante, Serginho, no contexto da fé, é que na maioria das vezes que Deus quer que a gente coloque uma fé em ação, Ele não quer que a gente invente nada. Ele não quer que a gente invente moda, crie algo além daquilo. Na maioria das vezes, para a gente colocar nossa fé em ação, Deus vai usar aquilo que está nas nossas mãos. Na hora que ele estava falando isso, eu lembrei do texto da viúva e lembrei do texto da relação dele com Moisés. Moisés, o que você tem na mão? Isso. Entendeu? Olha, boa então, lembrança. Uma vara. o exército de Faraó está aí atrás, é um gigante. O Mar Vermelho é outro gigante que está na sua frente. Mas você tem alguma coisa na mão, Moisés. O que você tem na mão, Moisés? Então, você não precisa inventar moda. Use o que está na sua mão. Você tem um cajado, ok, use o cajado. Porque o resto é comigo. E é exatamente aí que entra, sabe, essa motivação da fé em ação. Que Deus sabe quais são as nossas limitações e Ele sabe quem é que tem nos afrontado. Ele sabe que se aquilo fosse suficiente para nós vencermos, nós não precisaríamos dele. Mas no momento que eu reconheço que aquilo é um gigante e que Deus precisa de agir, e é isso que eu gosto muito nesse versículo, né? O Deus que. Então, é o Deus que me livrou. Dentro desse texto, se eu não me engano, eu posso estar errado aqui agora, mas depois a gente conta, são 10 citações quando Davi fala, ele se pronuncia, ele faz 10 citações a respeito de Deus, só 2 a respeito do gigante. Então, quer dizer, 5 por 1, né? Então, a nossa fé tem que ter essa medida também. Tem que ter essa medida. Exatamente. Né? Até, se não me engano, 9 ou 10 vezes, alguma coisa É assim. porque eu acho. muitas vezes as pessoas vai caracterizar o inimigo muito Supervaloriza. mais e supervalorizado, sendo que nós temos um Deus que está acima de tudo. Há pouco tempo eu estava atendendo uma pessoa e ela me fala muito sobre inimigo, sobre derrota. Eu falei, vem cá, quem que é maior na sua vida? Quem que criou todas as coisas? Quem que está acima dos querubins, acima de todas as coisas? Ele falou, é Deus. Eu falei, então peraí, você está valorizando mais o inimigo do que Deus. Então, né, nós temos o poder do Senhor, nós temos o nome de Jesus. Então, use o nome de Jesus. Né, e pare de valorizar o outro lado. É aquela Igual você frase falou aí, né? né? Aquele bordão, né, Sim. evangélico. Não diga para o seu problema, não diga para seu Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus.